Gente, deixa eu me apresentar então para vocês. Eu sou a Marina. Eu sou jornalista por formação, me formei em jornalismo, mas atualmente eu sou dona de casa, né? Por vocação. Sou filha de Deus, né? Sou esposa do Vitor, meu esposo. Ele é um ano mais velho do que eu. A gente tem 2 filhos. O Gustavo, ele tem 8 anos, a Laura tem 6. E assim, todo dia os 2 pedem pro Papai do Céu pra mamãe ficar grávida de gêmeos. Eles querem gêmeos. Cuidado. Eu falei, não sei se eu tenho estrutura pra gêmeos aqui, mas tudo bem. E assim, tem que ser um menino e uma menina. Todo dia eles pedem, todo dia. Eu falo assim, é só o Senhor mandar, porque né, eu também quero ser mãe de mais filhos, mas enfim. E assim, vou contar pra vocês rapidinho pra vocês entenderem mais ou menos como que é a minha história. Eu trabalhava fora desde os 16 anos, comecei como babá, e aí depois fui ser balconista, aí comecei a fazer faculdade, começou estágio e tal. Me casei quando eu tinha 23 anos, aí com 26 eu engravidei. Aí tive a licença maternidade e aí quando chegou aquele momento, né, e agora? Continuo trabalhando ou fico em casa, né? Na minha mente, eu tinha muito claro que eu ia ficar em casa. Por quê? Porque a minha mãe, ela ficou em casa. Então, teve um antes, né? Eu tinha aquela referência da minha casa. Então, eu pensei, bom, eu acho que agora o natural é que eu vou ficar em casa, né? E aí, o meu marido, por sua vez, também foi criado pela mãe em casa. Minha sogra sempre ficou em casa. Minha mãe até voltou a trabalhar depois que eu fiz uns 13 anos. Tanto que ela me deixou cuidando da casa, me ensinou a fazer comida, então eu me virava lá, eu que cuidava da casa. O meu esposo não, minha sogra sempre ficou em casa. E aí, eu falei com ele, tudo, e pra ele foi muito normal, muito natural. Tem algumas pessoas que perguntam, falam assim, nossa, mas como que é a sua família? Eles não te julgam porque a minha família me julga. Então tem pessoas que recebem comentário da sogra, da mãe e tal. E eu falei, olha, no meu caso, de verdade, assim, eu acho que para os 2 lados era muito natural que a mãe ficasse em casa. Então eu acho que até eu fui meio que ajudada nisso, sabe? Para que a minha visão com relação a ficar em casa não fosse uma coisa ruim, né? E eu nunca recebi nenhum comentário, absolutamente nenhum comentário negativo deles, né? Tanto que eles gostam mesmo que eu cuido dos netos, né? Porque aí eu educo e eles mimam. Aí a gente pode fazer essa... Não é? Eles gostam, mas bom, então esse é o meu trabalho, o deles vai ser mimar, né? E aí eu fiquei em casa, só que quando eu fiquei em casa é aquilo. Eu vim de uma geração, todas nós aqui na verdade, né? Uma geração que as meninas, elas eram incentivadas o quê? Vai estudar, vai trabalhar, vai ter sua carreira e sempre subindo. Então eu tenho amigas, melhores amigas que cresceram comigo e a gente sempre estava junto e tal. E hoje elas têm carreira, elas, né, até têm filho, mas elas querem continuar a trabalhar. Então assim, essa mentalidade sempre assim. E o natural era que chegando na maternidade, porque você tinha licença maternidade, um tempinho ali para ficar com o filho, mas você vai retornar para o trabalho. Tanto que, eu lembro quando eu tava na licença, era a época mais do Facebook, o Instagram não era muito como ele é hoje. Não tinha nem Instagram, eu acho, na época, era mais o Facebook mesmo. E aí eu via muito grupos de mães, posts assim, falando, matérias também nos sites que eu lia, sobre sempre assim, né? Ai, como lidar com a culpa depois que você volta a trabalhar, sabe? Sempre coisas assim. E eu comecei e falei, nossa, mas... E todas as notícias que eu via, matérias, era tudo só relacionado a isso. Eu não via nada, absolutamente nenhuma matéria falando assim, olha, você também, de repente, se você quiser, pode pensar em ficar em casa, cuidando dos filhos, né? Então eu tava ainda na licença maternidade ainda nesse período. Mas eu, na minha cabeça, falei, bom, eu acho que, ok, minha mãe ficou em casa e tal, então pra mim fazia muito sentido aquilo. E aí meu esposo depois, quando acabou a licença, eu falei, olha, eu vou pedir a conta porque eu quero ficar para cuidar do nosso filho. Não, tudo bem e tal. Só que, tinha um detalhe, eu tava sofrendo já há meses, sem dormir, uma noite inteira. Porque vocês sabem como que é quando a criança chega na nossa vida. E aí eu sofri muito com o sono do meu filho, demais. Ao ponto de, quando deu uns 9 meses, assim, que eu não dormia, não tinha uma noite que eu conseguia dormir inteira mais. Aquilo pra mim foi um negócio que eu falei, meu Deus, eu vou morrer. Ninguém sobrevive a um negócio desse. Como é possível? Eu olhava pra cara das mães, que já tinha filho grande, e falava, você é uma guerreira.
Como é que você passou por tudo aquilo e sobreviveu? E aí, gente, eu sei que teve uma noite que eu surtei, fiquei doida, assim, porque deu 1 hora meu filho acordava, eu ia lá, acalmava e dormia. Aí eu fui deitar, 2 horas da manhã, ele acordava de novo, 3 horas, de hora em hora. Falei, gente, 9 meses já ele tava. Falei, não é possível, não é mais recém-nascido. Gente, eu me tremia na cama, tremia. Meu esposo ficou tão preocupado naquele dia, ele olhou e falou assim, não, você não tá bem. Eu falei, eu não consigo mais dormir, como eu nunca mais vou dormir. E aquele desespero, né, o primeiro filho, aquela coisa. Aí meu esposo ficou muito preocupado nesse dia. 9 meses já, então eu já tinha pedido as contas, eu já estava em casa. E aí ele chamou minha mãe e falou, vem ajudar ela porque ela não tá bem e tal. A minha mãe veio, ficou o dia inteiro comigo, ficou com meu filho, eu dormi, ela me deixou dormir enquanto ela cuidava e tal. Só que não resolvia o meu problema aquilo, apesar de eu ter ajuda, né? O pessoal fala muito de rede de apoio, essas coisas, e graças a Deus eu sempre tive a minha mãe, minha sogra, sempre estavam ali pra me ajudar. Só que não, por mais que eu tivesse, o que adianta elas resolverem pra mim durante o dia? A noite vai chegar. Elas vão dormir na casa delas, eu vou ficar aqui de novo, não tá resolvendo. Elas estão ajudando, mas não tá resolvendo, né? E aí, eu sei que naquele mesmo dia o meu esposo teve uma conversa muito séria comigo e falou, olha amor, eu tô muito preocupado com você, tá? E assim, pra gente não ter outros maiores problemas, né? O que você acha, ele me sugeriu, né? De você arrumar um emprego. Você trabalha meio período, a gente vê alguma coisa meio... Só, assim, não é nem pra você ganhar muito, é pra você poder fazer alguma coisa diferente. Aí a gente deixa o nosso filho lá, numa escolinha, alguma coisa assim. Ou a sua mãe, se quiser. Minha mãe, com certeza, eu sabia que ela ia cuidar se eu pedisse, né? Porque ela é essa avó. E aí ele falou, aí você, né? Talvez vai melhorar, assim, no maior... Querendo me ajudar, de verdade, né? E a gente, naquele momento, eu fui confrontada. Eu falei... É agora eu vou ter que decidir, eu vou ou eu fico. E aí eu falei pra ele, me dá um tempo pra pensar, eu vou ter que pensar nisso, que eu não posso te responder agora. Foi muito assim, como assim? Agora eu vou... Aquele sonho de viver em casa, de cuidar do filho, de repente agora eu vou jogar tudo pro lado. Não, peraí. E aí eu pensei alguns dias, e aí eu falei, aí assim... Gente, de verdade, não foi assim, movida por... Não, porque, né, eu vou ficar, porque não sei... Não, assim, eu fui com muito medo. Eu falei, olha, tá difícil, mas eu vou fazer o seguinte. Eu vou me dar mais uma chance. Eu vou tentar resolver o problema do sono dele à noite. E aí, eu vou continuar em casa. Se de repente, até na minha cabeça eu pensei, se de repente der alguma coisa errada, né? Mas ali, naquele momento, eu já sabia que... Pra mim é como se já fosse meio que Deus, assim, me ajudando, sabe, a pensar muito bem sobre aquilo e realmente tomar a decisão que eu precisava tomar. E aí, gente, o que aconteceu? Eu comecei a catar na internet, YouTube, porque no forte era YouTube mais na época. Então eu comecei a assistir live de consultora de sono, porque elas tinham um preço, né, porque é super caro, não sei se vocês já consultaram, mas na época e assim, elas aproveitam, acho que o desespero da mãe, que a mãe tá tão desesperada que ela é capaz de dar tudo. Se eu tivesse o dinheiro, eu dava tudo. Na época era R$1.000, uma consulta que ela ia avaliar todo o seu cenário e tal. E se eu tivesse, gente, de verdade, eu teria dado R$1.000, porque tamanho era o meu desespero. Só que a gente não tinha esse dinheiro. Imagina, eu tinha parado de trabalhar, a renda tinha abaixado em casa e tal. Eu falei, não, tem que economizar. E aí... Eu sei que eu fui catando dica, tal. E consegui formar lá, eu mesma fiz. Tópico, eu fui catando de uma, catando de outra, eu assistia 10 vezes a mesma live, pra eu lembrar de tudo. Eu fiquei expert em sono de bebê, sempre que eu faço qualquer coisa de sono de bebê na época. E aí eu fui aplicar com meu filho. Gente, funcionou. Funcionou. E depois de 9 meses... Foi uma questão assim, minha mãe sempre estava indo pra me ajudar. Eu falei, agora ninguém mais vai vir aqui em casa. Liberei minha sogra, liberei minha mãe. Falei, não, porque eu falei, então, eu preciso fazer esse menino dormir. E eu preciso, durante o dia, assim, eu tenho que estabelecer uma rotina, porque era assim, não tinha rotina também. A minha mãe pegava, a minha sogra pra me ajudar, tadinhas, mas não tinha rotina. Falei, calma, não, peraí, volta tudo. Então vamos ter rotina. Comecei, gente, do comecinho. No começo foi difícil. Tive que ensinar ele a dormir no berço, porque claro que a pessoa inteligente foi fazer a criança dormir aqui, ó. Aí com 9 meses eu não aguentava mais, minhas costas, pelo amor de Deus. Comecei a ensinar ele a dormir no berço e tal.
Deu tudo certo, graças a Deus. Resolvi o problema, falei, pronto, sobrevivi, dormi a noite inteira de novo. Maravilha. Certo. Aí começam a vir as fases da criança. Aí papinha, aquela coisa, vai começar a andar, aí começa a fazer birrinha, porque chega os 2 anos ali, começa a dar uma mudada no... E aí que eu fui aprendendo o que era maternidade na prática, no dia a dia. E fui descobrindo que aquilo estava me moendo absolutamente, me ensinando a morrer para várias coisas que assim, não, imagina, meu filho, imagina. Aí quando eu vi, tava lá meu filho fazendo, o que eu cuspi para cima caiu bem na minha cara, né? E eu falei, gente, tem alguma coisa aqui muito valiosa e que se eu tivesse saído talvez eu teria perdido. E eu encontrei um tesouro maravilhoso. E assim, Deus foi me ensinando coisas, né, através da maternidade, principalmente a me negar e a me doar, coisa que assim, eu cresci olhando pro meu umbigo, então eu me importava comigo, com as minhas coisas, com a minha carreira. Chegou o meu marido, mas ok, eram 2 adultos, né, então ele com as coisas dele, eu com as minhas coisas, a gente tá convivendo e tal. Quando chega um filho, não dá, porque ele te puxa, não tem como, ele depende de tudo ele depende de você. Você tem que fazer o que precisa ser feito, né? E aí eu comecei a escrever sobre essas coisas na internet, e porque aquilo começou a transbordar, né? Eu falei que tava falando com elas aqui antes de vocês chegarem todas, que assim... Lá fora, eu era tipo assim, na escola eu sempre fui aquela CDF, sabe? Aquela nerd da sala, então... graças a Deus não sofri muito preconceito com isso, né? Porque apesar de tudo eu convivia, tudo... Mas era aquela, eu tirava boas notas e eu sempre gostava disso, assim. Então eu gostava de estudar e tirar boas notas. Eu lembro que eu comecei, a nota máxima era A. E eu tirava só A. O primeiro dia que eu tirei um B, minha mãe sempre fala isso, ela dá risada, né? Porque o primeiro dia que eu tirei um B, acho que eu tava na 2ª série. Eu chorei, gente. Eu chorei, porque eu tirei um B. Pelo amor de Deus. Sabe? Então eu sou essa criança. Desde o início sempre foi assim. Então eu gostava de estudar e tal. Me formei, fiz jornalismo. Então assim, amei fazer o curso, fiz meu TCC e tal. Tirei a nota máxima. Porque assim, eu realmente me dediquei àquilo e tal. E... As empresas, eu nunca fui mandada embora, eu tinha que pedir pra sair, tinha que pedir a conta, porque eles nunca mandavam embora, porque era aquela funcionária boa, trabalhava bem, fazia tudo certinho, sabe, aquelas coisas. Quando eu fui pra dentro de casa, eu caí de paraquedas naquele lugar. Por quê? Eu não tinha sido ensinada exatamente a ser uma dona de casa, eu não tinha ensinado exatamente aquela função. A minha mãe até me deixou em casa fazendo as coisas, mas minha mãe saía pra trabalhar, então eu tinha 13 anos, né, quando ela começou de novo a trabalhar. Na infância ela ficou comigo. Mas eu não tinha aquele cuidado, aquele olhar que é a dona da casa, aquela coisa assim, sabe? Porque minha mãe estava trabalhando, então eu fazia o que dava para fazer e minha mãe agradecia, já foi o que eu conseguia, né? Enfim, quando eu fui para dentro de casa, eu falei, gente, isso aqui eu não tô entendendo, o que eu vou ter que fazer aqui dentro, eu tô perdida. Comecei a sentir aquelas coisas de, se eu estivesse trabalhando, eu ia estar lá. Essa hora do almoço, eu não ia estar aqui nesse caos, com meu filho chorando, querendo comer. Eu ia estar conversando com meus colegas de empresa, porque eu amava aquilo. Eu conversava com adulto, todo dia eu conversava com adulto. Quando eu fiquei em casa, eu conversava com criança, então assim, eu tinha que ficar ali com meu filho. E a maioria das meninas da minha idade, elas trabalhavam fora. Então, ou seja, quando eu morava num condomínio, numas casinhas assim, não tinha ninguém, praticamente. E até essa é uma coisa da solidão que eu tive que aprender a lidar. Porque eu não tinha, de verdade, eu não tinha com quem compartilhar. Não tinha uma mãe que estava em casa igual eu pra gente poder, sabe, trocar uma figurinha e tal. Tinha minha mãe e minha sogra pra conversar mais, assim, no dia a dia. Fora que chegava pra mim e falava assim, você só vai descansar depois que eles fizerem 7 anos. Que as crianças fizerem 7 anos. Eu tava bem no comecinho, né? Aí eu falei, meu Deus, Senhor, se a maternidade é esse pesadelo que estão me pintando, não é possível. Não é possível que tá todo mundo certo assim. Porque, gente, todos os comentários que vinham e as risadas, tipo assim, via você num apuro lá com a criança, aí meio que dava uma risadinha, entendeu? Tirava um sarro, que assim mesmo, tá vendo? Aí foi querer não sei o quê. Aquelas coisas assim que você fala, gente, mas isso aqui é um problema pra mim, então? Porque eu comecei a ver os meus filhos como um problema pra mim.
com um fardo, um peso. Parece que eram pessoas que estavam atrapalhando a minha vida, né? E, gente, eu precisei ter a minha mente renovada para sair desse buraco que eu tava me metendo. Porque para ajudar ainda por cima, tinha aqueles memes de maternidade real que vocês devem se identificar. Todo mundo se identifica, toda mãe se identifica quando vê aquela coisa engraçadinha. A mãe, sei lá, toda desarrumada. Eu vi esses dias que era a mãe lá cuidando das crianças numa festa, enquanto o pai tava lá bem tranquilão e a mãe tava toda descabelada lá. E essas coisas que assim, a gente se identifica, é verdade. E eu dava risada e falei, nossa, é assim. E aí começa a dar uma revolta lá dentro. Sabe assim, umas coisas... E eu falo que é como se fosse um câncer, que vai crescendo. Se você não souber filtrar aquilo e falar assim, não, peraí. Se você não souber pensar sobre aquilo, você vai consumindo aquele conteúdo e você fica revoltada. Às vezes você se volta contra o seu marido, porque você começa a olhar e fala assim, ai, tá vendo, é verdade, olha como que... E às vezes, gente, vamos ser sinceros, às vezes acontece mesmo algumas coisas, porque todo mundo ser humano, todo mundo pecador, né? Então eu falo assim, não tem nenhum anjo aqui, não estão convivendo com anjo. Mas, será que ajudar também eu ficar revoltada? Né? Será que ajudar? E aí eu falei, não, vamos mudar isso aqui. E eu comecei a questionar Deus sobre isso. Eu falei, Senhor, não é possível que a maternidade seja uma coisa bonita, que eu pensei quando eu estava grávida, sonhava, idealizava aquela coisa. Não, a gravidez, a maternidade é uma coisa maravilhosa na vida da mulher. Ela vai ter um filho, você fica fascinada com aquilo e tal. Mas de repente parece que começa a se tornar um pesadelo tão grande que você fala assim, gente, por que eu fui fazer esse negócio na minha vida? Por que eu fui decidir me casar e ter filho? Porque só pra ter problema. Quando o filho fica doente, então... Gente, como que eu sou... Não, eu fico acabada, arrasada. Eu falo, gente, mas às vezes é uma febrinha que dá, mas eu já fico preocupada, já acho que vai morrer. Eu já fico desesperada. É o coração da mãe. É tão natural isso na gente, tão natural. E aí eu fui precisar passar por essa reforma toda no meu modo de olhar, porque eu falei, não é possível que Deus criou para ser esse pesadelo. Deve ter um outro discurso. Não é possível, deve ter um outro lado. E graças a Deus, comecei a encontrar. Aí começou a nascer perfis de mulheres que estavam começando a falar sobre a maternidade de uma outra perspectiva. E o primeiro texto que eu me deparei foi no Facebook, eu não esqueço aquele texto, ele salvou minha vida. Acho que só tô aqui hoje muito por causa daquele texto. Foi uma pessoa que escreveu falando que assim, o cansaço que você sentia por cuidar dos filhos, aquilo estava te abençoando e te santificando. Eu nunca tinha visto ninguém falar aquilo, nenhuma mãe que eu convivia, nem na igreja. E eu sou, desde que eu nasci, eu sou criada ali no meio de... Nunca ouvi ninguém falar isso. Virar pra mim e falar assim, a maternidade é uma coisa que vai salvar a sua vida, vai te abençoar, vai te santificar. Eu olhei aquele texto, aí eu falei, não, peraí, quem é essa pessoa? Aí você sabe, quando a gente descobre uma coisa assim, de um perfil, eu sou assim, eu já quero saber tudo o que é aquela pessoa, já começo a ver tudo, quero ver o marido, já sigo todo mundo, já começo... Peraí, que ela falou um negócio aqui que fez sentido, deixa eu ver a vida dela agora. Gente, o que eu descobri dessa mulher? Ela tinha 3 filhos, estava grávida, se eu não me engano, do 4º. Já é um pouco fora da curva a coisa, né? E além, olha um detalhe importante dessa mulher. Ela não mandava os filhos para a escola. Ela faz homeschooling. Até hoje ela faz, eu sigo ela até hoje, inclusive. E eu falei, louquinha da Silva essa mulher, não é possível. Como que ela consegue conviver o dia inteiro? Porque o que tava falando pra mim era o seguinte... Você vai descansar, quando chegar a época da escola, aí você vai ver como vai ser bom. Aí eu ficava assim, não vejo a hora de chegar a época da escola, porque eu vou... Porque assim, quero me livrar disso, eu tenho que me livrar. Tudo bem, eu sou mãe, maravilha, realizei o projeto mãe. Mas tá bom agora, né? Então era isso que falavam pra mim, que é quando chegasse a escola eu queria descansar. E eu falei, uma mãe que decide ficar com os filhos o dia inteiro. Eu falei, gente, não cabia, não entrava na minha cabeça aquilo. Com 3 e grávida do 4º, eu falei, não é possível, a casa dela deve ser um caos. Gente, o discurso dela era um negócio assim que eu fiquei fascinada. Parece que eu encontrei uma luz no fim do túnel. E eu fui atrás daquela luz, eu falei, tem alguma coisa aí. Essa pessoa, ela assim, o nome dela é Camila Abadia. Não sei se vocês conhecem, de repente vocês procuram lá depois. Ela mora lá no Rio Grande do Sul. E ela me influenciou de uma maneira, ela não tem noção, assim, do quanto que ela me influenciou, assim, do quanto que ela me deu um outro olhar, através de um texto que alguém compartilhou, que eu segui e alguém compartilhou. Então a internet, ela tem as suas coisas ruins,
que a gente precisa tomar cuidado. Mas hoje ela pode ser também uma ferramenta nas mãos de Deus absurda, porque ela está alcançando. Ela está alcançando pessoas que você não faz nem ideia. E aí, foi quando eu comecei a me deparar com esses perfis que a mentalidade da Marina sobre a maternidade mudou. Começou a mudar. Só que ainda tinha toda a minha humanidade, ainda tinha toda a minha mentalidade, ainda tinha todos os meus vícios, tudo que ainda estava em mim. Tudo bem, eu encontrei, mas ainda tinha muita coisa para resolver aqui com relação à maternidade, né? Porque eu falei, bom, ok, mas esse negócio de a mulher doida, 4 filhos, que é isso? Tá doida? Tá doida, e todo mundo fala. Enfim, mas esse é um outro capítulo à parte. Eu vou falar mais da maternidade, gente. Rita, só por ver, até 4 ou 4h30, que era que você falou? 4h30. Tá bom, só pra eu... Que vocês podem falar também, tá, gente? Às vezes eu vou desembestando a falar, mas se quiserem falar no meio, não tem problema, tá? Eu gosto de conversar também. Enfim, aí estou eu aqui hoje com vocês. A Rita me convidou, né? Eu fiquei muito feliz, porque é um assunto que eu gosto muito de falar. E hoje eu falo realmente com muita gente que eu não imaginava que eu iria falar, porque eu sempre fui uma pessoa muito tímida. Mas esse é um assunto que não é só na teoria pra mim, é uma coisa hoje muito prática, é uma coisa que eu vivo, né? E o fato de ter decidido ficar em casa, ao invés de voltar a trabalhar, foi uma coisa que mudou muito, né? Porque agora eu realmente falei, não, agora eu vou me dedicar a isso aqui. E aí eu comecei a estudar sobre essas coisas e tal, e até hoje, gente, tem coisa que eu estudo, tem coisa que eu leio, eu gosto muito disso. E assim, apesar de eu falar pra vocês que eu fui a CDF e tal, é interessante porque, por exemplo, eu tinha muita preguiça de ler. Mas pensa uma pessoa preguiçosa. Eu olhava o livro assim, eu começava assim, o livro até é interessante, aí eu lia. Aí aquelas letras começavam a embaralhar, eu não precisava entender nada. Sério, eu não entendia. E fiz jornalismo, aí vocês verem como que essas faculdades estão ótimas. Os professores indicavam os livros, quem disse que eu li, gente? Quem disse que eu li todo? Eu não li. Eu me formei em jornalista, olha só que profissional maravilhosa. Eu lembro que eu começava, aí eu vi o final, eu via se tinha muito, né? E aí eu sei que eu tinha uma preguiça terrível. Só que os meus filhos, por isso que eu falo que a maternidade vai ser salva, gente. Eu me sinto assim. Claro, eu sempre falo, Cristo é quem salva. Mas a maternidade, na nossa vida, é a ferramenta na mão dele. Não é possível. Não é possível, porque é a ferramenta na mão de Deus para salvar a mulher. Porque parece que ele puxou assim, ó. Sabe? Os meus filhos, eu olhei para os meus filhos e falei, gente, agora eu sou a primeira referência dessas crianças. Eu e o pai, né? Mas eu sou a pessoa que escolhi passar a maior parte do dia com eles. O pai tá lá trabalhando e trazendo sustento aqui. Então, tem uma responsabilidade enorme nas minhas mãos. O que eu vou fazer com isso? E eu pensei, e eu olhei pra mim. Eu falei, que ser humano sou eu? Pra dar exemplo pra essas duas criaturinhas, né? Pro meu filho e pra minha filha. Eu falei, eu não sei de nada. Aí o que eu comecei a fazer? Autoeducação, gente. Coisa que eu não recebi. E assim, de verdade, nem na igreja. Uma formação básica sobre maternidade. Sobre esse olhar de tipo, olha, eu sei que o mundo fala que filho é problema, que filho é gasto, que você tem que... Entendeu? Mas tem um outro olhar, uma perspectiva de Deus pra você, mulher. Sabe assim? Uma coisa assim, de alguém chegar e falar isso, ninguém... Então eu segui a Camila. Eu falei, bom, deixa eu ver o que a Camila tá fazendo. A Camila começou a compartilhar livro disso, livro daquilo. E ela tinha curso, eu fiz quase todos os cursos dela. Essa pessoa que mais fez o curso dela. Dificilmente eu faço curso online, assim, mas o dela, eu falei, não. Porque eu peguei uma coisa com ela, eu falei, não, ela me deu uma luz, gente. E aí eu comecei a estudar. E enquanto eu estava me autoeducando, eu sabia que eu tinha que educar as crianças também. Então eram duas coisas que estavam acontecendo ao mesmo tempo. Então eu brinco que é meio que assim, é você trocar a roda do carro com o carro em movimento. Enquanto o carro está andando, você tem que... Pra mim, se resume isso, a maternidade pra mim. Porque eu não sabia. Eu falei, o que eu vou passar pra eles, né? Ok, então vamos lá. E eu vou agora compartilhar com vocês um pouquinho do que eu tenho estudado até hoje, né, sobre esse assunto.
porque aí esse assunto de mulher, mãe, é uma coisa que pega muito pra mim, né? Então eu falei que eu ia falar hoje sobre o papel da mãe nos dias de hoje. E o que o papel da mãe de hoje se diferencia do papel da mãe do século XV, sei lá, do século IV? Porque sempre houveram mães durante a história, né? Desde que Eva nasceu, né? Adão e Eva lá criados no jardim. Porque Eva, mãe dos viventes, é aquela que dá a vida, é o significado do nome de Eva. E todas nós meio que somos filhas de Eva. Nascemos à imagem e semelhança dela, né, também. Que são a imagem e semelhança de Deus, Adão e Eva, né? Então, o que se diferencia, gente? O que acontece? Simplesmente hoje, nós estamos lidando com os desafios da modernidade. Mas a função de mãe sempre foi a mesma. A função de educar os filhos, de formar os filhos. Coisa que, até essa coisa básica, que a mãe lá do século V sabia, que ela tinha uma função ali com aquela criança, infelizmente hoje o que está acontecendo com as nossas contemporâneas, né, mulheres da nossa geração, elas estão esquecendo que essa é uma função primordial. E isso considerando que a gente está hoje numa sociedade que as mães também trabalham fora. Mas o que acontece hoje? A gente está num fenômeno chamado da terceirização. Então, a gente está terceirizando para tudo quanto é coisa. E a mãe e o pai, eles estão tão preocupados em ganhar o pão, e precisa, porque também essas crianças precisam comer, senão elas vão morrer de fome. Precisa. Só que, às vezes, eles esquecem de se organizar enquanto família para que esse lado do filho também não seja esquecido. Porque é todo mundo pensando numa coisa e talvez esquecendo de outra. Na minha casa, a gente resolveu e foi possível fazer esse arranjo. Então, o meu marido, ele iria trabalhar e trazer o sustento para nossa casa, enquanto eu ia ficar em casa. Claro que é óbvio que a gente tinha 2 rendas na época em que eu trabalhava, né? A vida só nós 2 e tal. Chegou os filhos, é óbvio que chega gasto também, chega fralda, chega um monte de coisa, né? Mas a gente teve que diminuir nosso estilo de vida, a gente teve que abaixar o nosso estilo. Então, se a gente tinha um padrão, por causa dos filhos, a gente falou, não, vale a pena. Por quê? Porque esse filho vale a pena. É o nosso filho. Ele é o nosso bem maior. Vocês concordam? Sim. Qualquer coisa que a gente construir hoje, um prédio que os engenheiros levantarem, sabe? Aquele prédio mais maravilhoso, sabe? Uma capela, aquela Capela Sistina, que acho que é em Roma, né? Na Itália, não sei. Coisa mais linda, projeto maravilhoso. Vem uma guerra, destrói tudo. Vem uma bomba, destrói tudo. Isso tudo pode vir abaixo. Agora, uma alma que a gente gera dentro de nós, mulheres, isso é eterno. Isso pode vir bomba, pode acabar o corpo daquela criança, mas a alma dela é eterna. Então, o que é mais importante, gente? Em vista disso, foi que a gente começou a priorizar. Então, a gente pensou, não, o filho é mais importante, então vamos fazer isso, né? Ainda que a gente tenha que passar por algumas privações, sim. E no início foi difícil, sim, sabe? E a gente, na época, a gente não imaginava que... Eu sempre falo isso como um testemunho, porque pra mim foi uma coisa que eu não imaginava. A gente diminuiu a renda familiar, porém, impressionante ou não, coisa de Deus, né? O meu marido foi tendo promoções na empresa que a gente não esperava. Ele foi subindo, sem a gente saber, sabe? Então, aquilo que a gente achava que ia fazer falta, Deus, ele deu muito, assim, ele ganhou, passou a ganhar mais do que a gente ganhava juntos, 2. Eu estando em casa, vocês entendem? Então, eu falo assim, gente, às vezes falta a gente um passo de fé. Às vezes a gente tá assim, tão preso e falando assim, não, mas não dá por causa disso. Tem muita gente que fala, não dá, mas eu pago aluguel, mas eu entendo a realidade, é difícil mesmo, a gente sabe o mundo que a gente está vivendo. Mas em muita coisa entra uma dose do sacrifício. Então, ser mãe hoje é ser mãe como em qualquer tempo. A diferença talvez seja nós estamos lidando com desafios da nossa modernidade, com essa questão da estrutura familiar, dessa coisa de que hoje é normal mesmo que a mulher trabalhe fora e tal, então os 2 estão trabalhando porque a vida tá difícil mesmo. E eu me sinto privilegiada quando eu posso estar em casa. Eu sinto que isso é um privilégio. Quando viram pra mim e falam assim, mas o pessoal me julga, aí eu me sinto meio pra baixo, eu me sinto inferior. Eu falo, não, você tem que se sentir privilegiado, você tá fazendo um dos trabalhos mais importantes do mundo. Tem uma frase, que eu não sei quem falou essa frase, mas que diz o seguinte, que a mão que embala o berço, as mãos que embalam o berço.
são as mãos que governam o mundo, são as mães, essas que estão embalando o lugar, vocês estão formando a próxima geração, gente. Quem é esses que estão sendo formados na nossa geração? Quem a gente está formando para ocupar os cargos, sabe? Até de poder, a gente não sabe onde os nossos filhos vão chegar. Que influência eles vão ter no mundo? Será que teve uma mãe atenta? Sabe? Para dar valores para esse filho. Porque poder, ele pode chegar no poder. Mas como é que é esse menino? Ele vai ser corrompido, um coração corrompido? Ou ele vai ter caráter? Ele vai ser alguém honesto? Porque é isso que o mundo está precisando. Por que a gente, o Brasil, é conhecido como país da corrupção? Olha que tristeza. Os nossos governantes. Quer dizer, será que esses governantes que estão aí houveram mães que ensinaram para eles o valor da honestidade? Mães que dobraram seus joelhos pela salvação desses filhos? Sabe? Gente, a gente tem um poder tão grande nas nossas mãos. E eu queria muito que as mulheres começassem a ter mais consciência. Porque de fato a gente tem um poder muito grande que a gente não faz ideia. O que acontece é que a gente deixou que o mundo inferiorizasse isso para nós, tornasse menor o nosso trabalho. E ele não é. Aos olhos do mundo pode ser, mas para Deus não é. Tá? É isso que eu sempre falo também. Bom, então o que é ser mãe, afinal de contas? Toda mulher, eu falo assim, toda mulher é chamada para essa tarefa da maternidade. Por quê, gente? Um motivo muito simples. É uma coisa que a gente carrega dentro de nós desde que a gente nasce. Quando a gente nasce, tá lá um negócio no meio da perna e o médico fala, é menino ou é menina? Se bem que hoje em dia estão querendo enfiar até aí, mas enfim, vamos partir da natureza, da biologia, né? Então, fala menino e menina. Tá, menina. Quando nasce menina? A gente já nasce com o nosso aparelho reprodutor. A gente nasce com o nosso útero. Olha que infantil, mas é o útero que tá já lá dentro. Gente, esse útero diz tudo sobre nós. E diz também sobre o nosso destino. Por quê? O útero é feito para quê? Ele é feito para acolher um novo ser humano, uma nova vida. Nós fomos, quando nós nascemos mulheres, nós fomos chamadas por Deus, desde o ventre da nossa mãe, para acolhermos. Mesmo que a gente não tenha esse acolhimento literal, então assim, filhos biológicos, vocês sabem que tem mulheres que têm problemas de infertilidade, né? E assim, mesmo assim, essa maternidade, ela não está longe dessa mulher. Por quê? Ela tem útero, não tem? Ainda que não tenha gerado uma vida literal. Mas esse útero diz sobre ela e diz, você foi feita para acolher. Existem mulheres que vão exercer uma maternidade não biológica, mas adotiva. Mas ela vai adotar um filho e ela vai cuidar daquele filho. Como não foi gerado aqui, mas ela tem toda aquela natureza do acolhimento. A gente não é assim? Prova disso que eu tô falando pra vocês, gente. Mães de pet. Elas não querem ser mães. Elas não querem ser mães de filhos naturais. Mas por que tem que ser mãe de pet? Mãe de pet. Aí você fala que é filho dela. Ai de você se falar que não é filho. Isso prova que a maternidade está em toda... Mesmo aquelas que querem negar. Não vou ser mãe de filho. Mas mãe de pet eu sou. Tem até mãe de planta, que eu já descobri também. É verdade. Procura na internet. Mãe de planta. É verdade. Mas tudo isso para dizer o que, gente? Que até essas que se recusam a esse termo, elas se inclinam de algum modo, de alguma maneira, elas querem exercer a maternidade, seja com a planta, seja com o pet. Vocês concordam? Então Deus fez a gente com isso. A nossa natureza diz sobre isso. Os nossos seios, eles foram feitos para amamentar também. Na gravidez, vocês sabem, eles, né? Então, nossa estrutura diz sobre a nossa identidade, ser mulher, né? Por isso que é tão triste, assim, eu vejo como a gente está vivendo meio que isso hoje, né? As mulheres negando a sua natureza e os homens negando a sua natureza. Porque eu acho que tem um chamado objetivo para nós, todo ser humano, desde que ele nasce, é a respeito da sua identidade sexual. Não tem como ele negar. Ele pode ter dúvida de que profissão ele vai fazer, quem ele vai casar, quem vai ser amigo dele pela vida. Mas tem uma coisa básica, elementar, que é... Fomos chamadas para a maternidade, assim como os homens para a paternidade. Inclusive, eu estava até assistindo uma pregação
que eu achei muito interessante o pregador falando o seguinte, que a mulher, para ser madura, ela tem que exercer de algum modo a maternidade. E o homem, a paternidade. Ele não vai conseguir se tornar uma pessoa madura se ele não atender a esse chamado primário, que está lá no início dele, sabe? E eu não estou falando só de filhos assim que a gente tem. É um acolhimento. E além da maternidade adotiva que eu falei, também tem a maternidade espiritual. Aliás, a maternidade espiritual, ela está acima de todas as maternidades. Porque não adianta eu ser só maternidade, eu ter minha maternidade biológica e cuidar dos meus filhos. Então, parir meus filhos, eles estão aí no mundo, mas eles se criam. Não é assim com o ser humano, a gente não é animal. Animal eles criam e a cria vai... A nossa diferença é que a gente não se reproduz apenas. A gente tem a maternidade, a gente materna com eles, né? Eu não sei esse termo, mas a gente materna, né? Também com os nossos filhos. Isso é de extrema importância, né? Então, assim, gente, ser mãe, a gente tem que entender, não é um papel construído pela sociedade, como querem dizer pra nós. Assim, escolheram que vai ser assim, que vai ter família, que vai ter pai, que vai ter mãe, é por isso que agora você tem que se encaixar nessa... Não tem nada a ver isso. Porque isso é atender um chamado lá do fundo, sabe? Dado pelo próprio Deus. Mas é aquilo. Tem pai e mãe, tem pais e mães e tem pais e mães. Tem pai e mãe que acha que, meu filho tá aí, vou dar aqui alguma coisa pra ele comer, não vai morrer de fome. Não vai morrer de fome, não vai morrer de frio, vou dar roupa e tal. Já fiz minha parte. Tem muitos que são assim, gente. Tem muito pai e muita mãe que não entendeu a responsabilidade que ele tem. É muito triste. A gente só tá vivendo essa sociedade maluca que a gente tá vivendo hoje. Eu atribuo muito a ausência de paternidade e a ausência de maternidade. Vocês concordam? Sim. Porque assim, as crianças, elas não têm esse acolhimento. Elas foram abandonadas, elas estão como órfãos dentro da própria casa. Elas têm comida, elas têm roupa, elas têm tablet, elas têm TV, elas têm videogame, elas têm tudo que elas querem, inclusive do melhor. Mas elas não têm a paternidade, a maternidade, que basicamente é a presença, é o tempo que você passa com seu filho, é o que você está formando no seu filho. Gente, existe algo que é tão natural, é tão ligado, algo que foi dado por Deus para todo pai e para toda mãe. Existe uma autoridade espiritual muito natural. Absolutamente. Isso tanto é verdade que a mãe que amaldiçoa o filho, o pai que amaldiçoa o filho, como aquilo ele vai carregar pro resto da vida. É tão forte as palavras que a gente fala pros nossos filhos, gente. Eu tento me policiar muito com isso. Porque você fala assim, tem pai e mãe que fala assim, é burro, você é burro, você não tem noção do que tá falando, porque você tá meio que jogando. Porque assim, ele teve ali um momento que o filho descuidou, não entendeu alguma coisa, mas você joga como se fosse assim, não, você vai ser burro. Você não vai dar certo. Sabe? Assim, por não ter noção, de verdade, assim, eu acho que até tem pai e mãe que nem faz por maldade, ele realmente não tem noção, ele tá desligado desse papel. Disso que Deus nos chamou, né? Então, teve uma pesquisa que foi feita para entender, assim, no mundo todo, com várias pessoas de vários continentes, né? Europa, Ásia e tal, América. Então, pegaram pessoas de vários continentes, de várias culturas, de várias tribos, sabe? Tudo quanto é lugar. Fizeram essa pesquisa, entrevistaram as pessoas para entender como que eles viam a figura de pai e mãe. Então, foi feita uma pesquisa e tal. E aí, muitos responderam o seguinte, olha, muitos assim, nessa pesquisa falaram assim, eu até tive pai, mas eu não sei o que é ter pai e mãe de verdade. Muitos responderam isso. Eu não sei o que é ter pai de verdade, eu não sei o que é ter mãe de verdade. E esse mãe de verdade, esse pai de verdade, tem a ver com isso que eu tô falando. Dessa nossa entrega com relação a esse assunto. De não me poupar, sabe? De ficar lá assim, não, mas eu tenho que ter meu tempo, eu tenho que ter minha vida, eu tenho que ter meu... Né? Filho é um negócio assim, é o checklist. Casei, tchum, tive filho, tchum. Tenho um carro, tchum, tenho um cachorro. Sabe assim? Não é assim. Não foi pra isso que Deus nos chamou, né? Então, pensa bem, várias pessoas chegaram a falar assim, eu não sei o que é ter pai e mãe de verdade. E, gente, assim, eu sei que talvez a gente tenha vindo de
de famílias muito disfuncionais. Às vezes a gente veio de origens em que o pai e a mãe eram divorciados, o pai e a mãe brigavam, até não se divorciaram, mas brigavam muito dentro de casa. Então a gente veio de referências com relação a relacionamentos assim, muito precários. Eu tive problemas na minha vida. Meus pais, graças a Deus, me formaram. Pais assim que eu amo muito, mas eu vi os erros e os acertos dos meus pais. Eu fui afetada por todos eles, sabe? Mas não é por isso que eu vou falar assim, comigo foi assim, então... Não é porque eu vim de uma estrutura assim que daqui pra frente eu não posso consertar. Eu posso oferecer uma coisa diferente pros meus filhos. Eles podem ter uma outra referência. E ainda assim eu sei que eu vou errar. Eu sei que eu vou falhar. Eu não acho que eu seja a mãe perfeita, tá? Eu não acho. Eu tô falando lá com um monte de gente, eu estou falando a minha experiência, o que eu acho que é, o que eu acho que pode ser, o que eu vi. Mas eu sei dos meus erros. E Deus sabe também. Mas isso é bom pra mim. Pra eu também não me achar melhor que ninguém. E achar que eu tô falando com um monte de gente. Sabe isso? Então Deus me faz ver as minhas próprias misérias. Eu falo, Senhor, que processo, né? Mas vamos ser mães de verdade dos nossos filhos, gente. O mundo precisa de mães de verdade. Não são reprodutoras. Não são tem um filho atrás do outro. Sabe assim? São mães de verdade. Mães que abraçam. E isso já está em nós. Nós temos útero. Isso diz. Nós somos feitas para acolher, proteger. Aqui dentro eles crescem, eles são nutridos. Eles recebem tudo. Esse vínculo com a mãe é muito forte. Aí eles saem, aí eles vão se desenvolver, né? Eles vão se desenvolver para o mundo. Mas eles ainda precisam de todo um acompanhamento. E o nosso útero é como se ele ainda continuasse, sabe ali? Eu preciso acolher o meu filho. Ele precisa saber que eu estou aqui. Ao mesmo tempo, vai filho, dá um empurrãozinho, vai, é a vida. Mas a mamãe está aqui. Você tem uma coisa. Essa pesquisa, inclusive, ela definiu as mães em duas palavras, que é disponibilidade afetiva. Então a mãe é aquela sempre disponível afetivamente para os filhos, ela está sempre disponível, né? A acolher, a compreender. Às vezes a mãe ela é mais assim do que o pai já é mais, né? Aquele jeito mais um homem, né? Uma coisa mais bruta, mais do jeito que ele é. Foi feito do barro, tem que ser uma coisa mais bruta. A mulher foi feita da carne, uma coisa mais refinada, mais delicada. Ela tem mais sensibilidade, ela escuta. Ela tem um olhar mais dinâmico sobre tudo. Geralmente o homem é mais focado, entendeu? Tem aquela coisa das caixinhas do homem, eles falam, né? Ele é mais assim, então ele tá numa coisa e ele fica naquilo. Mas a mulher não. Geralmente ela tem uma visão do todo. Ela tá olhando o problema, ela tá vendo o marido, ela tá vendo o filho, não vai dar certo isso, ele continuar fazendo isso. Ela tem preocupação com a influência que o pai tá dando pro filho, porque ela tem toda uma visão assim, gente, alguma coisa vai dar errado se a gente não cuidar disso aqui, né? Então, disponibilidade afetiva, né, inclui essas coisas. E uma outra coisa, amor incondicional. Se tem uma coisa que as mães têm, é isso. Pega as mães de presidiários. O filho pode ser um traste, ele pode ter feito tudo de errado na vida. A sociedade pode escarnecer aquela pessoa. Mas a mãe, se é uma mãe de verdade, se é uma mãe que se importa, ela vai olhar e... É meu filho. Não interessa, é meu filho. E ela vai orar. Eu soube do testemunho de uma mãe que o filho vivia na Cracolândia. O filho era drogado, vivia na Cracolândia. Acho que ele viveu 25 anos na Cracolândia. E essa mãe, ela era da Assembleia de Deus. Ela não jantava. Teve um momento que ela começou a fazer um jejum, que ela não jantava mais. Ninguém entendia porque que na hora da janta ela fazia toda a janta, servia a família e ia pro quarto. E não jantava. Ela abriu mão da janta e ela orou. Eu não sei quantos anos que foram, mas assim, ela orou muito por esse filho. E hoje o filho dela, além de ter sido resgatado, ele ajuda a resgatar pessoas da Cracolândia. Ele, por conhecer a Cracolândia, ele vai na Cracolândia e ele convence as pessoas que estão lá a vir na clínica dele, tem uma clínica em Ibiúna, e ele evangeliza eles. E olha isso! Por uma mãe que ela não... Você entendeu? O amor da mãe aonde vai? Ela salvou aquele filho e o filho está salvando outros. Gente, é maravilhoso isso.
É maravilhoso. Então, o amor incondicional da mãe, posto em prática, é meu filho. Ela devia ouvir muita coisa, coitada, devia estar envergonhada. Imagina a envergonha dela. Mas ela falou, não, eu vou orar pelo meu filho e Deus vai fazer um milagre, né? Então, gente, ser mãe é colo, aconchego, acolhimento, compreensão. Geralmente as mães são muito intercessoras. Não sei vocês, mas eu, desde que me descobri na maternidade, desde que eu vim para esse mundo da maternidade, não tem um dia sequer que eu não dobro meus joelhos, não coloco a mão sobre a cabeça dos meus filhos. Por quê? Eu me sinto, gente, incapaz. Eu me sinto impotente. Eu falo assim, Senhor, eu posso ir até onde o meu limite humano permite, mas tem coisa que eu não consigo. E é só o Senhor, né? Então, a gente tem que fazer isso pelos nossos filhos também. Além de educá-los, orar, porque tem coisa que, gente, a nossa educação foi falha. Provavelmente a que a gente está passando, ela não está 100%. Vamos ser bem honesta com a gente, né? Não vai estar 100%. Somos humanos, né? Humanos. Então, assim, mas a oração... Então eu junto isso assim, a boa educação, não é por isso que a gente também não vai estudar, né? Sim. Vamos estudar, vamos nos informar, vamos entender. Aliado à oração. Olha, gente, isso aqui, eu falei, gente, não é possível que a mãe que está semeando, sabe, diariamente, tanto em educação, em cuidado, quanto em oração, não é possível que Deus não vá em um momento romper sobre a vida desses filhos e alguma coisa Ele vai fazer, exato. Alguma coisa Ele vai fazer e essas crianças vão ser sal e luz para o mundo, que é o que o mundo precisa hoje, de pessoas que são sal e luz, né? Bom, tem uma coisa que eu já falei aqui, então eu vou pular algumas partes aqui, é só para não me perder, tá? Eu falei sobre isso aqui. Agora sim, quero entrar num assunto que é importante da gente considerar, que é a terceirização, tá, gente? Porque eu acho que esse é um dos grandes desafios hoje. Não estou falando só, quando eu falo de terceirização, a respeito da mãe que trabalha fora e deixa o filho para outra pessoa cuidar, porque isso faz parte, porém, a gente está terceirizando os nossos filhos para as telas, para a TV. Eu preciso ter um tempo, então deixa a criança ali. E às vezes ela passa o dia inteiro na TV, ela tá aprendendo tudo na TV ou no celular, não sei, né? Como é que de repente é a idade dos filhos. Mas assim, isso tá acabando, gente. Isso tá acabando com a nossa geração. Crianças que são o tempo todo terceirizadas. E isso não diz respeito só ao abandono que elas estão tendo com relação a isso. Mas, eu acho que isso não está dizendo só com relação a isso, gente. Isso diz sobre as mães, sobre os pais, que não querem ser incomodados. É a geração que quer ser mimada. Então, ela quer fazer o que dá na cabeça dela. Ela quer continuar no conforto. Entre deixar de assistir essa série lá no parque do meu filho, tá tão bom aqui, nossa, ele tá tão quietinho ali, tá ótimo. Sabe? E assim, é um dia, é outro dia. Ou até mesmo a mãe que trabalha fora e às vezes chega em casa, ela tá o caco, ela tá com a cabeça a mil. E assim, eu só quero descansar, tomar um banho e tchau, entendeu? E ela não se esforça, ela não faz aquele sacrifício de passar ao menos um tempinho com aquele filho no final do dia. Gente, isso tá deixando as nossas crianças sem a absoluta referência que elas precisam, a base que elas precisam, né? E eu falo pra vocês, eu estou em casa. De repente vocês podem pensar assim, não, mas a mãe que tá em casa, não, ela não está terceirizando. Olha só, ela tá em casa. Não, nós temos muito essa tentação de deixar o nosso filho lá na televisão e fazer porque assim, eu quero fazer também meu serviço, vamos dizer assim, tranquila, entendeu? Sem criança me atrapalhando. Isso é a terceirização, sabe? É eu não querer lidar com aquilo, com aquela criatura viva que tá ali comigo, que tem sentimento, que tem emoção, que tem intelecto, que tá aprendendo alguma coisa, ela tá aprendendo ali, né? Porque se você não passa tempo com o filho, alguém pode ter certeza que vai ter alguém para passar. Pode ter certeza. Se não é alguém que tá lá, né, de repente presencial, virtualmente tem alguém que vai passar tempo com ele. E de alguém ele vai pegar alguma coisa.
Não é melhor que os nossos filhos aprendam de nós, que a gente passe esse legado para eles, né? Então, assim, a terceirização, ela diz respeito a uma falta de tempo. Eu não tenho tempo para você, meu filho. Eu não tenho tempo para você. E pra gente resolver isso, como que é? A gente precisa elencar as prioridades, sabe? Então, por exemplo, no meu caso, que pode não ser o caso de todas as pessoas, óbvio, é o meu caso, é a minha realidade. Mas no meu caso, eu falei pro meu marido, a gente chegou à conclusão, não, uma prioridade é o cuidado com o nosso filho. Então, por causa dessa prioridade, eu vou abrir mão de algumas coisas. Ah, mas você tem seu diploma, mas você tem sua carreira, mas você podia estar lá fora, você podia estar viajando, você podia... Então, mas agora eu sou mãe. E essas coisas, diploma, projeto... Tá, é legal, eu gosto da minha profissão e tal, mas as coisas podem esperar, sabe? Eu preciso ser mãe agora. Então, assim, gente, muito dessas coisas, eu falo assim, a gente precisa escolher as nossas batalhas, porque batalha a gente vai ter sempre. Eu resolvi, no meu caso, pra mim, tá? Eu facilitei a minha vida. Eu resolvi facilitar a minha vida. Não. Eu sei que é difícil educar, tinha consciência que era difícil educar, eu falei, então peraí, eu preciso passar o máximo de tempo possível com essas crianças, pelo menos pra tentar fazer alguma coisa direito, que eu nem sei se tá sendo tão direito assim. Mas assim, eu vou ter que, né? E aí eu falei, não, essa é a minha batalha, eu escolhi isso. Então assim, você está escolhendo a sua batalha, você está escolhendo como é que você vai se dar o processo de educação do seu filho, com a sua ausência, com a sua presença, em que tempo... Em que medida? Gente, eu não sei se eu saberia lidar, sabe? Com carreira, com emprego e com... Talvez as mães consigam. Tiveram mães que conseguiram e foram muito bem sucedidas. Aliás, eu sinto falta desses relatos na internet, às vezes. A gente não tem esse tipo de relato, porque as mães que trabalham fora, tudo bem, elas estão trabalhando, elas têm coisa pra fazer, né? Mas assim, eu sinto falta de alguém falando sobre isso, sabe? Falando, não, é possível, eu trabalho de repente meio período, e eu faço isso, eu encaixo. Ok. Cada uma com a sua realidade, sabe? Mas de uma coisa, a gente não pode abrir mão, nós somos mães. Independente se eu trabalho fora ou dentro de casa. Nós somos mães. E isso é o que Deus vai nos cobrar, porque é o seguinte, Ele nos deu essas crianças. E se foi Ele que nos deu... É pra ele que a gente vai prestar conta. Se tivesse sido meu médico que tivesse me dado, eu ia ter que prestar conta pra ele. Se tivesse sido minha mãe ou minha sogra, mas não foram eles, foi Deus. Então é com ele que eu vou lidar. Então quando a gente tem mais essa perspectiva da questão das coisas espirituais e eternas, a gente tende a pensar melhor naquilo que a gente vai fazer. Certo? Porque pensar na eternidade já meio que afeta o meu presente, Então, o que eu estou fazendo aqui que vai refletir lá na frente, né? Então, tem uma coisa muito importante também a respeito da questão da terceirização. O tempo passa e não volta mais. E não adianta depois chorar, não adianta. Porque o tempo em que o seu filho estava com aquela janela aberta, estava assim, ó. Os meus filhos hoje estão nesse momento, gente. O meu filho mais velho, Gustavo, ele é assim, tudo ele pergunta por quê agora. Mamãe, mas por quê? Mamãe, mas por quê? Um dia a gente tava conversando com um casal de amigos, aí ele falou assim, nossa, mas é tanto pepino pra resolver. Não, é tanto problema pra resolver no trabalho, só que eu falei, nossa, é muito pepino, né? E aí, mas o que é pepino? Aí eu fui explicar pra ele. É um modo de dizer do adulto, né? A gente fala assim, e aí ele começa muito assim, mas vocês têm muito modo de dizer, os adultos, porque tudo, ele não entende, mas por que vocês falam assim? Não fala que é isso, logo, não fala que é o problema. Ele tá assim. Ele tá com aquela jeito assim. E aí eu recebi uma orientação que eu agradeço a Deus, sabe? Um dia me falaram sobre essa fase, que eu não tava ainda nela, mas falaram assim, olha, vai chegar uma fase que o seu filho vai ficar por quê? E a sua tentação vai ser falar assim, menino, sei lá, vai fazer outra coisa, e não parar pra explicar. Ter aquela impaciência natural, né, gente? Vocês estão se identificando, né? Porque é assim mesmo, eu sei que eu também passo por isso. E aí a pessoa me falou, sabiamente me falou assim, aproveite esse tempo quando seu filho estiver divertido, porque é a hora que ele está querendo aprender tudo. E você é a pessoa que pode dar a resposta para ele. Ele não vai buscar com outro, é com você.
Mas se ele vê que toda vez que ele vai falar, mamãe, por quê? Você, por quê? Sabe? Toda vez ele vai desistir. Tem uma hora que ele vai falar assim, minha mãe não me ouve, minha mãe não... Isso vai crescendo com ele. Como eu agradeço por esse conselho, porque quando chegou na minha vez, quando eu comecei a perceber, meu filho tinha 6 anos, estava já... E aí eu falei, e aí ele, por quê? Eu, filho, por causa disso. Então toda vez eu tenho que me lembrar disso. Parar e falar assim, não, filho, é por causa de... Por mais que eu tô às vezes atarefada, não, filho, é por causa disso e disso. Mas não sei... Então, às vezes ele até entende ou não entende, mas o importante é que eu parei e dei atenção pra ele. Ele sabe que qualquer coisa que ele quiser falar, minha mãe com meu filho, minha mãe vai me escutar. Né? Isso serve pra pai e pra mãe também, né? Porque eu tô falando mais com mãe aqui, mas serve pra pai também. Então, gente, eu queria rapidinho falar com vocês sobre esse livro aqui, falando sobre terceirização, né? Porque eu li esse livro aqui na época em que eu tinha acabado de ter filho, então tava naquela coisa e tal. E nesse dilema, tipo assim, criança terceirizada, né? Então eu pensando, assim, gente, mas será que tá certo mesmo? Até isso eu questionava no começo, será que tá certo mesmo também eu ficar o tempo todo aqui? Não tô prejudicando, porque às vezes até isso passava, não tô prejudicando o desenvolvimento do meu filho? Eu tinha muitos questionamentos, gente. Se eu tô aqui falando pra vocês, é porque eu passei por muito processo também, viu? Muita coisa. Então eu ficava, mas será que eu não tô estragando meu filho? Não vou mimar meu filho? Né? Aquela coisa da mãe sempre super protetora, que, né? Porque tem isso também, a mãe que fica em casa, eu sei que eu sofro exatamente disso, assim. Então, que hora que eu posso deixar aí? Que hora que eu tenho que... Sabe? Aquela dúvida, porque você tá o tempo todo ali. Você quer fazer tudo, né? Você quer fazer tudo, você quer fazer o café da manhã, você quer fazer, coloca a comida no prato, e você tem medo da criança pegar qualquer coisa. Gente, vou contar pra vocês uma experiência, eu fui surpreendida essa semana. Os meus filhos não deixaram eu ir na cozinha, os 8 anos e 6, né? Pode parecer tarde, mas eu não deixo eles mexerem com nada, um monte de medo. Não sei se, eu devo até estar errada nisso. Mas enfim, eu sei que eles falam assim, mamãe, fica aí que a gente vai fazer um negócio aqui, tá bom. E eu tô ouvindo coisinha na cozinha e tal, final de Jesus. E aí, uma vez eu tinha ensinado meu filho a mexer no micro-ondas, isso eu ensinei, o micro-ondas facinho lá, aperta 30 e tal. E ele só me perguntou, eu só vinha a pequena falando assim, mamãe, o que você vai querer? Não, vou querer leite. Tá, vou voltar. Mamãe, qual que é o pão? Ai, não. Gente, vocês acreditam que eles fizeram o café da manhã do início ao fim? Todinho, eu sentei na mesa pra comer. Tadinha, tem até uma foto que eu tirei na hora, eu tive que registrar, mandei pros meus sogros, pra minha mãe também, pro meu pai, pra eles verem. E eu fiquei assim, boba, porque daí eu pensei assim, tudo bem, ele ligou o micro-ondas. Mas, gente, olha só o que ele fez, o menino. Ele mexeu na air fryer, que assim, nossa, ele foi pegar o pão, ele quase queimou a mão. Porque ele não sabia que eu pego com a faca. Eu espeto, né? Eu renovo o pão ali na air fryer, então eu espeto com a faca. Ele foi pegar com a faca. Aí ele falou, mamãe, eu tive que pegar com o pano. Aí ele falou que queimou o dedo, mas ele falou, não, mas tudo bem. Eu falei, que bom, que bom. Mas o meu coração ficou assim, eu falei, Jesus amado. Não, e aí eu tô, gente, eu fiquei maravilhada com aquilo, porque eu acho que a minha linguagem do amor é serviço, porque eu fiquei me sentindo tão amada com aquilo ali, e eu fiquei assim, gente, eu fiquei maravilhada, e eles assim, normal, e mas então, eu falei, Senhor, que abraço que o Senhor me deu hoje, e aí, sabe, depois eu fui raciocinando, eu falei, peraí, ele fez o suco de laranja da irmã, porque a irmã não toma leite, ela toma suco. Aí eu falei, quem cortou a laranja? Gustavo? Ele pegou a faca. Ele pegou a faca pra cortar a laranja. E eu não tava, na minha cabeça eu falei, Jesus. Mas essas coisas, sabe? Eu falei, gente, será que... Né? E aí você fica com aquele medo e tal. E nesse dia, os bichos fizeram tudo. E no final também, né? Houve a troca, né? Porque a partir do momento que também... Você tanto serve eles também identificaram esse serviço que às vezes você tão fora não tem, né? Exatamente. Exatamente. Eu me senti assim, nossa gente, que café da manhã todinho, tudo sim. Aí lembrou que a mamãe gosta da manteiga mole. Então, porque eu gosto de manteiga, sabe aquela manteiga que fica dura? Então eu gosto de amolecer no micro-ondas um pouquinho antes de comer. Pois amolecer, lembraram do detalhe. Ai, que detalhe. Ai, vocês falaram no meu coração. Além de ser meus filhos, falaram no meu coração. Vocês querem matar de amor, gente. Não é possível. Porque a gente já ama tanto, né? Mas quando eles, nos detalhes, eu falei, meu Deus. Só que o que me chamou a atenção, eu falei, gente, eles sobreviveram. Eles sobreviveram. Né? O primeiro dia que eu fui deixar na escola também, que meu coração ficou assim, que aí esse é um dilema da mãe que
vai mandar tarde, né? Eu mandei com 4 anos. E eu fiquei assim, se não fosse meu marido arrancar. Falei, não, eles vão pra escola, porque o desejo era fazer homeschooling, obviamente. Imagina a Camila lá nas influências. Eu falei, não, mas dá pra fazer homeschooling. Meu marido, não, vai pra escola. Não tá bom. Também a gente precisa. Porque tem uma coisa também, gente. Olha, eu falando de um assunto e já eu vou puxando para outro. Mas tem uma coisa que a gente tem que tomar cuidado também, que esse processo eu também atravesso em casa, que é a maternidade, ela também, se não for tomado cuidado, ela pode se tornar um limite na sua vida. E você gira em torno dela e esquece do resto. Que uma coisa para ser boa mãe é preciso cuidar do casamento. Exato. Não tem como deixar de lado, isso é a primeira coisa. A criança, para ela andar num chão firme, crescer e ter uma estrutura emocional saudável, ela precisa ter pais que se amam. E isso vai exigir muito desses pais, porque a gente sabe como é conviver, né? Assim, em casa com o marido. Então, é morte, assim, eu abro mão, sabe? Vou, mas, né, sempre assim, uma compreensão, uma paciência. Mas as crianças precisam disso. Eu quero ter filhos emocionalmente saudáveis. Eu preciso cuidar do meu casamento. Por que a gente está com uma sociedade doente hoje? Crianças que estão doentes, elas veem briga em casa, elas não veem relacionamento, né? Isso é muito importante também. Mas, e falar da terceirização, já fui para esse lado aí. Mas enfim, quando eu estava no começo, então eu comprei esse livro. Esse livro é de um pediatra, tá? Dr. José Martins Filho. Ele tem 40 anos de profissão na pediatria e é muito interessante, tá? Eu deixo essa dica para vocês, porque aqui ele conta o seguinte: ele atendia no consultório dele, pensa 40 anos um pediatra, então as mães vinham com os filhos para o consultório, aí ele atendia, a mãe tinha que ter cuidado, então ele atendia mães com os filhos. Foi passando o tempo, ele observou essa mudança nesse fenômeno social que foi acontecendo. Então essa transição de, aí não era mais a mãe, porque ele, como é um pediatra muito famoso assim, ele atendia crianças de classe média alta, então sempre crianças mais ricas e tal. E aí as mães iam no começo, foi passando um tempo, as babás, as novas mães que foram surgindo, né, mesmo de classe alta e tal, então elas tinham as babás. E aí quem levava lá na consulta não eram mais as mães, eram as babás, né. E ele começou a chamar atenção com isso aí. Acho que ele começou a achar curioso. Falando, mas por que a mãe não vem? E tudo que ele tinha que falar, ele tinha que lidar com a babá. E não desmerecendo essa profissão, óbvio. Porque eu conheço uma babá que, assim, é a vocação dela. E ela é a forma que ela exerce a maternidade. Ela não tem filhos, mas ela cuida das crianças como se fossem filhos dela. Tanto que eu até brinco com ela. Falo assim, olha, se eu precisasse de babá um dia, certeza absoluta que eu ia te pagar o que você quisesse. Você ia ser a minha babá. Porque ela cuida com um amor tão grande. É a maternidade também. Ela é mulher e ela cuida das crianças dos outros, mas ela cuida com amor. E aí ele começou a observar esse fenômeno e começou a ver essa coisa da criança, que ele chama criança terceirizada, né? E tem uma coisa que ele fala aqui que eu queria ler para vocês, né? Ele foi percebendo toda essa questão e foi percebendo que as mães estavam sempre terceirizando seus filhos, deixando que outras pessoas tivessem o cuidado de levar no pediatra. Elas não queriam mais pessoalmente estar envolvidas em todas as coisas. Então pode ser outro, deixa outro. Não tenho tempo, vai o outro, né? E não tinham mais esse cuidado. E aí ele fala assim, o seguinte, ele fala assim, minha recomendação para mães, né? Por favor, assumam seus filhos, dediquem tempo a eles. Errem, mas errem vocês mesmas. Assumam o relacionamento, o cuidado, a alimentação, a vinda ao pediatra, né? Coloquem limites, acertem os detalhes, não sejam permissivas, não troquem alimentos sólidos por mamadeiras, não permitam que a criança regrida ou se transforme num eterno bebê. Sejam as mães que vocês desejam e não tenham vergonha disso. Errar é humano e é assim que se aprende. Então, olha só que interessante o conselho que ele dá. Né? Um pediatra, que eu não sei se ele é cristão, tá, gente? Ele é formado na USP, é professor na Unicamp, ele é bem conceituado ele. Eu não sei se ele é cristão e ele falou sobre esse assunto. Como que ele observou as crianças, como que, assim, ele estava vendo, inclusive, como que essas crianças estavam se tornando, estavam se transformando.
As crianças que ele pegava, que eram cuidadas pelas mães, e depois as crianças que começaram a ser terceirizadas. O comportamento, até a saúde dessas crianças começou a ser afetada. Por quê? A mãe já não quer se envolver diretamente com a alimentação. Tem quem cuide, tem quem faça. Ou vou substituir aqui por um industrializado, uma coisa assim. Não vou me preocupar em fazer essa comida, né? Então esse é um livro que eu recomendo para vocês, se vocês quiserem entender um pouco mais esse assunto, né? E aí uma outra frase também que eu achei interessante dele. As pessoas vivem com medo de ser criticadas, de assumir que tiveram a coragem de fazer uma opção pelos filhos e pelo lar. E aqui, obviamente, que eu me senti representada, porque eu falei, muita gente se sente com medo, e eu atendo até, é interessante porque essa é uma... Eu acho que se eu for selecionar, assim, um top 10, né, assim, tipo, a pergunta mais feita, ou a solicitação é a respeito desse assunto. Como lidar com as críticas, como lidar com o julgamento, né? Como lidar com isso. E aí, o que eu falo pra vocês é uma coisa que eu respondi até em vídeo que me fizeram essa pergunta, e eu falo o seguinte, por que a gente se deixa constranger por pessoas, sejam da família ou sejam pessoas estranhas, a respeito de que a gente está fazendo um dos trabalhos mais importantes, um trabalho nobre, gente, verdade? Porque, gente, se a gente se deixa envergonhar por causa disso, mais cedo ou mais tarde a gente vai ser confrontado na nossa fé. E aí, o que nós vamos fazer? Nós vamos negar? Porque se uma coisinha dessa, pra mim trivial, pra mim tão básica, eu já, mas o que vão pensar de mim, né, gente? Quer dizer, quando chegar numa coisa mais importante, uma autoridade vier diante de mim e falar assim, então, você nega ou não nega esse Cristo? Porque isso é uma coisa real em países já que sofrem perseguição, a igreja sofredora, né? Acho que a gente até falou disso, né, Rita, o dia que a gente estava aqui. Existem esses cristãos que são perseguidos. E eu não estou conseguindo aguentar esse básico. Quem dirá? Então, assim, eu falei assim, mães, mulheres, vamos ser corajosas. Vamos entender que Deus está nos preparando aqui no nosso lar, né? Então, assim, gente... o Dr. José Martins Filho também ele fala o seguinte, que a arte feminina de cuidar de crianças, cuidar da família está sendo esquecida. E eu diria mais, essa arte não é só que ela está sendo esquecida, não. Ela está sendo extremamente criticada, negada e falando assim, você não foi feita para isso. Mulher, você foi feita para outras coisas, para crescer, para poder, para, sei lá, ser igual ao homem ou melhor que o homem, aquela competição toda. Gente... Vamos pensar sobre isso, sabe? Vamos pensar sobre isso. Nós temos útero, não são os homens. Nós fomos feitas sim para essa função e a gente deveria ter orgulho disso, ter uma alegria a respeito disso. Estamos formando os novos filhos de Deus. Não são filhos quaisquer. Eles vão herdar o reino dos céus. Né? Falam muito que as crianças dão trabalho, né? Mas será que as crianças dão trabalho? Será que elas dão trabalho? Elas dão, né? A gente sabe que elas dão trabalho. Elas dão trabalho. Mas será que elas dão trabalho ou somos nós que estamos muito, muito bem, obrigado, com o nosso egoísmo? Com o nosso conforto? Não é verdade? O que será que é? Será que é o meu filho que está me dando muito trabalho? Ou é eu que tenho que ser mais paciente, que tenho que aprender a abrir mão de uma coisa aqui, outra ali, de me doar mais? A olaria em tanto, né? A maternidade é isso. Eu estou na olaria de Deus, sabe? Por isso que eu costumo usar esse termo, que a maternidade, ela nos salva. Nesse sentido. Depois que Jesus inaugurou a nossa salvação pela cruz, que ele inaugurou para o homem e para a mulher, só que é interessante porque assim, Jesus fez tudo o que fez, nos salvou, nos redimiu. Só que ele disse o seguinte, existe uma cruz a ser carregada. Ele falou de uma outra cruz, que não era dele. Vocês lembram disso? Então, aqui, gente, uma coisa que a Camila fala, eu acho engraçado, ela fala assim, curioso e é verdade, né? Descanso é no caixão. Desculpa se eu tô... Mas se a gente pensar assim, aqui é trabalho. A vida é trabalho e muito trabalho.
Para quem quer ser mãe de verdade, trabalho e sacrifício diário. Diário. Se não é o sacrifício, às vezes, pelos filhos, é pelo casamento. Para manter aquele casamento assim, não, eu vou pedir perdão, vou voltar, eu não vou brigar com isso aqui, entendeu? Sabe? Então, a vida é isso. A hora que a gente entende isso, a gente tá pronto pro chumbo grosso. E ele vem. Ele vem. Porque precisa. É assim que Deus educa a gente. Ele é um pai, ele não é vô. Ele não mima a gente, ele educa. E ele corrige. É tudo que a gente também precisa fazer com os nossos filhos, né? Então, ser mãe é doar-se. E há salvação para ela nisso, nessa doação. Gente, a Marina que tá falando com vocês hoje aqui, dificilmente seria essa Marina se eu não tivesse conhecido a maternidade como eu conheço hoje. A minha maternidade, ela me transformou de tal modo, ferramenta na mão de Deus, né? Que eu passei a olhar o meu casamento com outros olhos, pra vocês terem uma noção. Porque eu pensei em tudo. E eu tenho meus problemas, claro, mas é aquilo, vale a pena. E Deus tem me ensinado. A gente não veio para ser servido, a gente veio para servir. Porque o maior de todos nos serviu. Quem somos nós para achar que a gente não deve servir? Só que, gente, tudo isso é um processo na vida da mulher, na vida da mãe, né? Somos humanas. A gente sabe o que grita aqui dentro. Grita uma coisa aqui dentro. Assim, de querer, sabe, dar a louca, rodar a baiana. E sabe, falar, quero sumir, sei lá eu, em algum momento assim. Eu lembro de uma outra pessoa, uma outra amiga que falou pra mim, a gente começou a conversar muito quando eu falar de maternidade, ela falava assim, olha, teve um dia que eu cheguei e eu falei pros meus filhos, assim, ela tava tão doida, surtada dentro de casa, que ela falou assim, eu queria sumir, falava pros filhos, os filhos, coitado, criança não entendeu nada, eu queria sumir daqui, e dá esse momento na gente. Ô, gente, quantas vezes eu não, sabe, não é fácil, não é porque também só eu falo, não tem nenhum momento, é tudo em paz, né, mas o que acontece é o seguinte, mãe vive a mesma coisa em todo lugar, a gente só muda de endereço, porque eu tenho certeza que tiver me trocar a fralda de filho, passar a noite acordado, lidar com tudo isso. A diferença é que modo eu vou olhar para a minha maternidade, o modo como o mundo tem me apresentado, ou a perspectiva de Deus. E Deus diz o seguinte, maternidade para você é salvação. É salvação para você, mulher. É salvação. Sabe por quê? A gente, por ser toda interior para dentro, porque já, o nosso aparelho reprodutor ele é todo para dentro. O dono é todo para fora, né? E a gente é assim também, no sentido psicológico, a gente é toda para dentro. A gente tende a ser muito egoísta, principalmente nós mulheres. Muito egoístas, muito vaidosas, muito eu, né? Porque olha que interessante, até o homem, quando ele quer conquistar a mulher, ele vai pagar um restaurante bonito, né? Sei lá, ele vai num carro, ele vai dar um presente assim que vai impressionar. Então ele tá gastando com aquela mulher, pra ela. E ela, quando ela quer impressionar ele, ela vai se arrumar. É ela também. Não tem essa que ela vai fazer uma coisa pra ele. Não é assim, quando ele quer conquistar a mulher? Então... É tudo pra ela, então a gente é muito assim, a gente traz tudo pra gente, assim. E o que o filho faz com a gente? Ele ajuda a gente a sair. Vocês entendem por que a maternidade é tão importante? Porque às vezes nem o marido consegue fazer isso com a gente. E olha que a gente tá convivendo com ele ali, né? Mas às vezes nem o marido, tá? A gente é dois egoístas ainda vivendo juntos. Quando chega o filho, não tem jeito. O marido tem o processo dele, que aí eu não sei, porque assim, como eu sou mulher, então a minha cabeça é de mulher. Mas comigo, o assunto é forte em relação a isso, assim. É o meu filho, é aquela entrega. E aí que ele me arranca. E assim, eu comecei a ler por causa dos meus filhos. Eu comecei a entender que eu tinha que fazer algo diferente com eles. Eu comecei a falar, não, gente, como é que se educa crianças? Vamos começar a entender esse universo e... Ai, mas tô com sono, tô cansada. Não, eu preciso acordar cedo pra fazer isso. Porque eu não tinha tempo durante o dia. Ficava em casa o dia inteiro com eles, aí eu comecei a acordar mais cedo. Então, eu diminuí as horas do meu sono.
eu diminuí as horas do meu sono para ter tempo de estudar com a cabeça tranquila, sem eles terem acordado ainda, porque senão não tinha tempo para eu começar a fazer algo ali. E assim, tem sido uma experiência transformadora e revolucionária na minha vida. Ainda tem muito chão, eu tenho 36 anos. 36 anos. Tem muito chão, muita estrada para mim ainda. Mas, gente, o pouco que eu tenho aprendido até agora, eu estou de queixo caído com tudo que Deus tem feito. E isso transborda de tal modo hoje, eu não consigo mais, assim, eu não consigo segurar isso para mim. E aí eu comecei a falar disso. É por isso que muitas pessoas hoje até, né, me procuram e eu atendo muita gente que me procura, de verdade, assim, me dizendo o seguinte: Marina, eu olhava a maternidade de um modo e hoje eu consigo olhar de outro. Porque não tem muito segredo. Não é você fazer um curso extraordinário. Se eu quisesse vender curso, entendeu? Eu falei assim, olha, como ser uma mãe maravilhosa, segundo o coração. Porque, gente, esse mundo, vocês não têm noção, esse mundo do marketing. Aliás, já me foi oferecido muitas coisas, tá? Mas eu falo o seguinte, não, o que foi dado de graça, né, essa sabedoria que Deus permitiu de algum modo, não sei por que razão, mas enfim, eu falo, não, tem um segredo só, seu relacionamento com Deus, tá ali a chave, porque a partir do meu relacionamento com Deus, o Espírito Santo fez isso aqui na minha mente, sabe Romanos 12, renovação da mente? Sim. Renovareis a vossa mente, né? Não vos conformeis com o mundo, mas renovai a vossa mente, é o Espírito Santo. Gente, a maternidade para mim foi essa renovação. Eu podia ter ficado com a visão do mundo. Eu podia ter ficado com a visão que me venderam, que me falavam. Você vai descansar com 7 anos. Ixi. Ai, tá vendo? Quis ter filho, porque é assim que fala, quis ter filho aí. Poxa, eu me senti eu falei, meu Deus do céu, do que eu me inverter? Sabe, que pesadelo é esse? Mas aí Deus, não, calma aí. Tem uma outra história, tem um outro ponto de vista sobre isso. A gente escolhe qual que a gente vai abraçar. E a partir disso a gente vai sendo salva, tá? Ai, gente, olha. Falei disso. Já estou terminando, tá, gente? Então eu coloquei algo que assim, gente. Entra! Não, gente, eu escutei alguém também. Eu não consegui. Ela perguntou, tipo, pode, meu Deus do céu. Eu tava ouvindo aqui tudo. Ai, meu Deus, gente! Você que intermediou isso aqui, você tem que estar aqui. É que eu fiquei ali ouvindo. Aí eu falei, vou atrapalhar. A gente fechou pra não beber. Aí as meninas ficou desenhando ali, ó. Ai, gente, eu gostei porque tava indo, o Theo tava indo. Gente, não tem alguma Gente, ele era demais. E ela tinha perguntou de você, cadê ele? Eu falei, ela falou que talvez eu tava. Eu falei, vou chegar atrasada, não vou Aí eu falei para as meninas. E foi ele que me apresentou a Marina. Então, eu fico falando desse contexto, né? E sem querer só te atrapalhar, sei que você está dentro Pode de atrapalhar, sem problema. É interessante, Marina, aqui temos vários contextos, né? Eu vou ser avó agora, a Gabriela tem 26 anos, e eu me peguei pedindo perdão para a Gabriela esses dias que aqui eu tô com as crianças, né? Sou uma mãezona também aqui, estou vivenciando muita coisa. E eu falo, puxa vida, Gabriela, eu não fiz com você o que eu faço hoje com as crianças, né? Mas hoje nós estamos em 2023, né? Eu tive a Gabriela em 97. Naquele pico que a gente tem de trabalhar. Ai, eu não tive um quarto pra mim, mas eu quero dar um quarto pra minha filha. Ai, eu não andei de carro, mas eu quero... Você tá entendendo? Sim. Então, o mundo nos coloca esse contexto, né? Que você... Só que um dia ela cresceu. Né? Um dia, eu sempre falo isso com a Marcela ficou 19 anos no banco, né? E eu falei com a Eliane também, eu falei, gente, aproveite. Eu falei, Marcela, aproveita, tá na pré-adolescência. Tem a Inês, que a Inês já é a filha dela da idade da minha. Essas daqui também têm idades diferentes, mas assim, cada um no contexto. Essa aqui, recém, que é o Theo agora. Eu falei, gente, então quando eu fiquei sabendo de você, Marina, que eu comecei a ver você na internet, era exatamente isso. Eu tenho muita preocupação com a Vitória,
com a Isabela, com a minha filha, nessa perfil dela. Por quê? Porque elas estão num perfil em que isso é raro elas ouvirem. É raro elas ouvirem. Sim. Mas eu falei, gente, vivam isso. Porque talvez amanhã você tá, claro que, né, graças a Deus que Deus me deu sabedoria, contexto, mas eu sei que agora, a Gabriela tem 26 anos, né? Eu falei que até sendo igual, eu falei, Gabi, eu quero ficar com a minha netinha, quero fazer tudo que eu não fiz com você. Tanto na questão espiritual também, Marina. Porque eu levava a minha filha para a igreja, deixava ela na escolinha, mas eu não sentava com ela e lia a Bíblia com ela. Porque eu achei que lá na escolinha ela já estava, só que tinha coisa que é o que você acabou de falar, que tinha que sair de mim. Né? Tinha que sair de mim. E quando eu fui ver, ai mãe, agora não. Agora não, né? Ai mãe, não sei. Desinteresse, né? Então essa terceirização, ela tanto acontece daquela forma objetiva que você faz mesmo. Você falou sobre o pai, falou do pediatra, eu trabalhei em Alphaville. Os pais não sabiam a série que o filho estava. Ligavam pra gente e falavam assim, qual que é a série mesmo, meu filho? Então é sério. Mas o filho ia para o Disney nas férias, né? Tem empregados e empregadas. Então tudo isso que você falou assim, é tremendo, porque assim, aqui você falou de vários fatores, né, do seu contexto, mas assim, quando eu, né, chamei você para vir aqui, eu queria exatamente isso. Para a Vitória ver o quanto tem de valor ela tá com o Theo, o quanto todo mundo pode falar, dá trabalho, e tem que dar trabalho mesmo. Se a criança não se mexer, fica preocupada. Fica preocupada. A Eliana com os gêmeos dela foi, né, uma maternidade mais, né, mas ela já estava mais madura. A Inês, a gente, nós duas. A filha, eu falei, só que não, a Gabriela, mãe, oi, 26 anos. Mas, gente, aí muitos recebi muita crítica, assim, nossa, então você também não deixa. Errei, sei que errei, né? E eu pedi pra Gabriela, porque na verdade a minha geração também viveu um outro contexto, que foi aquele também de sentir, porque a gente trabalhava fora, chegava à noite muito culpada, então você também quer cercar. Você quer se proteger. Então, a maternidade, ela é um leque, né? Uma hora você parece que erra porque protege mais, outra hora também você fala, se vira porque tem que criar pro mundo. Não é que você fala assim, cria pro mundo, não é pra vocês, os filhos vão voar. Cria pro mundo, o mundo falar todo. Então, é difícil. Sim. Mas eu acho que a partir do momento que a Vitória, que a Gabriela, minha filha, e graças a Deus, que naquilo que eu pedi perdão pra Gabriela, mas muitas coisas, eu falei até pra Marcela esses dias, a Gabriela falou assim, mãe, se eu tiver que optar de ficar com meu filho, eu vou ficar, eu sou mãe canguru. Ela falou assim, eu vou ficar e meu filho vai comigo pra onde eu estiver, mãe. Então isso foi, eu até comentei com você aqui, né? Eu falei, é Deus, porque eu não falei isso pra ela. Mas ela falou assim, mãe, eu quero. Ela ainda falou assim, mãe, eu quero, assim, o máximo que ele demorar pra pegar negócio de celular. Gabriela, que eu tava no selfie, gente, isso é responsabilidade. E ela falou que não. Que ela falou assim, não, mãe, eu quero fazer atividades com eles, eu quero a Liana, faz tanta coisa, cozinha, aquela. E eu fico vendo assim, ai, porque eu não. Mas é assim, eu também, o conhecimento, passou a geração, tudo vivo. E é um tempo de ignorância também, não sabia, né? Você vê quanta coisa? Deus considera isso. Então é tão rico, sabe? Agora, a questão quando chega a mensagem pra você e aquilo você não te faz pensar e falar, não, peraí. Porque até então, se você não sabe, é uma coisa, né? Como eu falei, eu também não tive essa referência. Eu não tive alguém que chegou e falou assim, não, a maternidade também pode ser uma bênção na sua vida. Seja mãe, tempo integral também, né? É uma opção também, você pode. Pra mim era só assim, não, como se preparar para uma entrevista, fazer o melhor currículo, sabe? Então isso daí eu vou dominar, isso aí eu vou saber fazer. Agora, pra estar em casa com as crianças, tipo, era pouquíssimo incentivo, quase nada, entendeu? Então quando eu decidi, foi uma coisa que eu tive que ter uma coragem ali também, né? Pra fazer aquilo, embora morrendo de medo também, né? Falei, bom, vai com medo. Eu queria falar um pouco também. Sim. Me identifiquei muito, assim, com você, referente a isso, porque eu me sinto mãezona, assim, gosto de ser aquela, de estar junto dos meus filhos. Eu estava trabalhando, né, na maternal e me identifiquei muito lá, pelo fato do cuidado, de acalentar, de estar ali perto. Mas só que chegou um tempo que eu estava vendo meus filhos muito dispersos e eu longe deles. E aquilo me assustou. Eu falei, meu Deus, e agora? E aí veio aquela coisa que você falou, aquela cobrança do padrão, né, da mulher ter que trabalhar fora, né, para dar o melhor para os filhos. E aí eu falei assim, meu Deus, pai, mas não é sobre isso. Porque o que eu quero deixar para meus filhos são legado, não é herança. A herança passa, tudo isso passa, mas sim um legado de caráter, sabe, deles do olhar para o outro, do cuidado. E aí eu saí, né, da maternal, foi uma experiência muito grande, assim, para mim, me identifiquei, né,
O que eu passei também, que eu pude passar ali pra eles também, eu vi que foi muito de coração, que eles teve essa troca, sabe? Foi muito bom pra mim também. E aí, quando eu saí pra ficar com eles, eu falei sobre isso pro meu marido. Falei, André, não é sobre o que eu vou deixar pra eles dos bens materiais, mas sabe, é aquele cuidado. E eu fui na reunião dos meus filhos e eu chorei dentro da sala, porque assim, o Pedro, ele é muito, eu sou muito protetora, assim, acho que é porque ele é mais, né, no cantinho dele, assim. E ele me passa mais insegurança nisso. E quando eu cheguei lá, a professora começou a elogiar as notas dele, tudo 10. Sabe assim? Eu falei, meu Deus, é sobre isso? Nossa, você não tem noção, mãe. Ele para e fala pra filha dele, você não sabe, eu vou te ajudar. É assim, ou é vogal. Esse cuidado que ele tá com o outro. Chego na da Pietra, a mesma coisa. A professora falou, nossa, é a mãe da Pietra ajuda todo mundo aqui. Aí eu falei, meu Deus, pai, é isso. Você tá entendendo? Tá dando esse olhar certo, pro outro. né? Tá dando certo. Tá dando certo, esse olhar pro outro, de eu sentar com eles, quando eles chegam da escola, eu tava sentindo uma falta disso, eu chegava sem paciência, eu chegava já, sabe assim, tudo muito rápido. E eu falei, não é isso, pai, eu não quero isso pra mim, eu quero sentar com eles, filho, qual que é a dificuldade, o que você precisa, sabe, essa atenção, essa troca. E a minha tia foi um canal também, que assim que eu saí, ela me mandou mensagem, e ela falou sobre isso, fiz a coisa certa, é isso mesmo, já primeiramente sua família, é isso. Então assim, eu não tive aquele ataque, sabe, das pessoas em volta. Pelo contrário, eu tive o cuidado de falar assim, não, é isso mesmo, sabe, porque é tão difícil você abrir mão, assim, sabe, de algumas coisas que você acha que você tá fazendo certo, assim, mas a gente vê que não era o caminho. Meu caminho era ali, estar com eles no momento que eles precisam. E é um tempo, né? Exatamente, é um tempo, porque eles vão crescer, né? Daqui a pouco eles vão estar mais independentes, vai estar entendendo mais das coisas, exatamente, são fases. Mas eu falei, me identifiquei demais com tudo que você passou, de você assim. E eu fico muito feliz de saber que eu tô no caminho, sabe? Tô ali no comecinho, mas eu tô ali no caminho. E é sobre isso, deixar esse legado pra eles. Com certeza. Eu acho que eu costumo fazer um exercício. Sou meio doida, tá, gente? Mas sim, eu faço exercício assim, de pensar. Gente, se eu morrer amanhã e deixar meus filhos aí. Exatamente. Isso me ajuda muito a pensar assim, o que eu estou transmitindo para eles hoje, que mesmo na minha ausência, com a minha morte, porque aí depois meu marido ia ter que se reconfigurar e, né, eles iam sobreviver de algum jeito, tenho certeza que, porque não sou eu que estou dando conta da vida deles, é Deus, né, em primeiro lugar. Então eu gosto de fazer isso para lembrar que eu não sou também a super poderosa e a que protege eles em tudo, né? Isso me ajuda. E a pensar nisso que você falou, de assim, o que eu estou transmitindo para eles que vai permanecer no coração deles. Que eles vão se lembrar. A mamãe me ensinou. Ela não está mais aqui, mas ela me ensinou. Mesmo com a minha ausência, sabe? Então, eu presto muita atenção, porque isso é o que tem valor. Né? Não é a coisa que eu vou deixar, a herança, como você falou, o dinheiro. Isso tudo vai acabar, eles vão morrer e vão, né? Acabar tudo. Agora, o que a gente deixou para eles, sabe? O que a gente ensinou, valores. Meu filho, seja honesto. Meu filho, não minta. Gente, tem uma coisa que, assim, a gente precisa tomar cuidado, que é... Às vezes as crianças, elas derrubam as coisas, elas deixam cair, e a gente fica, ai, aquele vaso maravilhoso que você, né? E a criança quebrou, e aí você dá um piti. Assim, tem coisas materiais que a gente pode comprar de novo, a gente pode consertar. Mas tem coisas que a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes uma mentirinha, e a gente faz vista grossa para aquilo. Mas a coisa que quebrou, o meu celular que quebrou, isso eu faço na tempestade. Agora, quando meu filho mente, ou faz... Aí você, tô com preguiça de ter que lidar com isso. Tô com uma preguiça de ter que resolver isso aqui, gente. Porque, não, deixa pra lá, depois eu vejo isso aí. Então, eles precisam sentir o quê? Que a gente tem muito mais... A gente fica muito mais bravo, eles podem ver isso na gente... Quando eles fazem alguma coisa que tem a ver com tá influenciando diretamente na salvação deles, nos valores, sabe? E eu era muito assim, tipo, às vezes eles faziam alguma coisa, por causa do meu temperamento também, então eu era muito general em casa. Então acontecia qualquer coisinha fora do lugar, eu, sabe, já estourava, já... E aí com essa mesma pessoa que me deu o conselho lá, a pessoa que falou, eu falei do conselho, agora esqueci qual que era, que eu tinha comentado com vocês aqui. O conselho sabe do porquê, a mesma pessoa, porque eu passei 2 horas com essa pessoa, foi um negócio que, falei, meu Deus, obrigada,
recebi muita informação. Então ele me falou isso também, que a gente tem que tomar cuidado, era um homem, né, um pai, e ele falou assim, a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes a gente, sabe, faz assim um escarcéu por causa de uma coisa material e não se preocupa com os valores reais. Então aí eu falei, opa, peraí Marina, não dá, né? E hoje eu tento, gente, juro que eu tento, tá? Pode ser uma hora ou outra eu erro, mas eu tento de verdade a pensar, parar e pensar. Tipo, aconteceu alguma coisa, eles já vêm com aquele medo. Quebrou alguma coisa, não sei o quê. E assim, a minha filha essa semana foi muito engraçada. Ela tá morrendo de vontade de fazer xixi e ela não fez na escola. E ficou segurando no carro. E meu marido não podia parar, que tava na Castelo, estavam vindo e ela segurando. Chegou em casa assim. E ela não conseguiu, gente, de verdade, ela fez xixi na frente do vaso, ela fez tudo, ela molhou tudo. O chão, eu tinha acabado de lavar o banheiro, E ela não deu tempo dela tirar tudo e fazer no vaso, ela fez tudo. E ela falando e chorando, porque ela já assim, mamãe vai brigar, já vai acontecer uma coisa. Gente, nossa, foi de Deus aquilo, eu fiquei, calma, E eu falei, filha, calma. Vai limpar, tá? Porque eu me lembrei. Mas você não vai ficar brava? Eu falei assim, olha, é claro que eu falei pra ela, faz o xixi na escola. Não precisa, pra você não ficar segurando o que aconteceu. Eu falei assim, a mamãe, aí eu sempre lembro, eu falei, a mamãe fica muito mais brava quando vocês mentem pra mim. Se vocês mentirem pra mim, vocês podem ter certeza. Aí eu vou ficar brava de verdade. Claro, também falei que não precisava ficar segurando o xixi assim. Mas pra gente entender a proporção das coisas. Às vezes a gente dá proporção pra uma coisa que não é tão importante. Não é verdade? E aquilo que precisava mesmo, a gente tá lá. Sabe? Fazendo vista grossa, deixando, né? Criança que dá muita birra, essas coisas, eu recebo muita mãe também com essas dúvidas e tal. Eu acho que tem um pouco disso também. Da mãe que meio que preguiça, sabe, gente? Preguiça de ter que lidar com aquilo. É tipo assim, ai, gente, não vou ter que corrigir. E eu lembro de mim, eu lembro do meu filho pequenininho e veio, assim, eu não posso estar, eu pensava assim comigo, que injusto, eu não posso estar aqui na casa da minha mãe, por exemplo, conversando com ela tranquila, sem precisar ficar com a cabeça ligada, porque você sabe, mãe de criança pequena, a gente fica com um olho no peixe e outro no gato o tempo todo. E às vezes eu sentia injustiça. Eu falava assim, poxa vida, eu não posso simplesmente estar no meio dos adultos e tranquila, sem me preocupar com o que a criança está fazendo. Não, minha filha, agora você é mãe. Você é mãe, acabou. Né? E eu ficava revoltada às vezes. E aí eu falei, gente, tá aí. Aí eu falei, não, peraí. Aí eu internalizei isso. Eu falei, não, então peraí. Acabou o descanso. Estão acordados, eu estou educando. Não interessa onde eu tô, então eu ia pra casamento, ia pra festa, ia pra casa da minha mãe, qualquer lugar. Eu estou aqui, mas eu estou trabalhando. Gente, trabalhando o tempo todo, trabalhando. Até agora, antes de eu vir pra cá, eu tava trabalhando. Então, o meu trabalho é esse, contínuo. Mas a gente crê o quê? Naquilo que Provérbios fala. Educa o seu filho, né? Tem um versículo que fala, educa o seu filho e te dará delícias à sua alma. Educa enquanto é tempo. E lá na frente você vai colher o resultado disso. Então vamos escolher não descansar agora, vamos escolher trabalhar. É mais inteligente. Vamos ser inteligentes, não é verdade? Para não sofrer algo lá na frente, tá, gente? Então, finalizando agora com vocês aqui. Vamos lá. A solução, então, é sacrifício e doação por quem se ama. Gente, a solução para viver uma boa maternidade, para sermos mães nos dias de hoje, mesmo lidando com as coisas da modernidade, com tudo que está à nossa volta, influência e etc. Vamos fazer um sacrifício, vamos nos doar. E aquilo, não vamos terceirizar. Não vamos terceirizar aquilo que é papel nosso. É o meu papel. Como você falou, às vezes eu deixo na escolinha dominical e eles estão, não, mas tudo bem, ele está aprendendo sobre o evangelho. Não, toma para você essa responsabilidade. Eu falo muito disso ali no perfil, devocional com as crianças. É muito simples, não tem segredo. Você compra uma bíbliazinha infantil, lê com eles todo dia. Eu faço isso com os meus filhos já há tanto tempo que hoje eles já sabem ler, eles não deixam mais eu ler, agora são eles que leem, eles se revezam. E assim, eu toda vez que termino uma historinha, e eu faço isso desde sempre com eles, o que vocês lembram da historinha? Se eles lembrarem de um detalhe, eu não peço um resumo, eu não peço uma análise, eu não peço nada disso. Eu só falo assim, porque é criança. Então assim, o que vocês lembram? Eu lembro...
Qual que foi a historinha que a gente leu agora? De Jacó, de José. Ah, eu lembro que José, o rei teve um sonho, e aí José foi lá falar o sonho dele, aí o Gustavo não, e o sonho do rei era as 7 vacas gordas que saem do rio, e depois as 7 vacas magras. Então assim, e aí eles vão pegando, e aí eu falei, olha, e eu fiquei tão feliz porque eu falei, poxa, olha como vale a pena, porque hoje isso já está internalizando. Eles já ouviram a história, mas eles ouvem de novo. Então a gente termina a Bíblia, começa de novo. É aquela coisa diária. Mas é um pouquinho daquela porção todo dia. Como eu dou alimento para eles, eu dou também a palavra. Bebe aí, meus filhos, comam também isso, porque isso aqui é o pão da vida. Eu estou dando pão aqui para vocês se alimentarem e o corpo está de pé. Mas para a alma e para o espírito de vocês é isso aqui. E gente, não é difícil. É coisa simples. E eles amam que você está parando, eles amam que você está conversando com eles amam que você está explicando as coisas para eles amam que eles estão sendo escutados. Então, eu tenho muito essa coisa com a leitura em voz alta porque é a minha conexão com meus filhos, até hoje. Eu não sou muito aquela mãe que brinca, que fica... E eu nem sou muito assim, eu sou mais na minha e tal. Eles brincam entre eles, mas eu não sou de sentar, vamos... Tem mãe que é mais assim, é ótimo também, né? É que não é o meu jeito. Então, o meu jeito que eu encontrei de me conectar com eles foi através dos livros, da leitura. Eu converso com eles, eu escuto. Às vezes o livro traz um assunto que eu nem imaginava e eles me contam. E aí, agora eles estão lendo também, então eu pergunto, o que leram? O que entenderam? Mesmo que não é a Bíblia, só outro livro. Chegou da escola, eu falei, e aí, como é que foi hoje? Então, faço questão de sentar na mesa da janta. Como é que foi? Aí eles me contam os detalhes, eu dou risada com eles, eu acho engraçada a situação. E assim, esse é o meu modo de me conectar com eles, eles precisam disso. Então, isso é uma dose de sacrifício também. Porque eu poderia, meus filhos estudam 1 hora, então eu poderia, ganhar tempo, gente, ganhar tempo de manhã, preciso fazer a comida, tem que arrumar a lancheira, tem um monte de coisa para fazer em casa, até eles irem para a escola. Então assim, não, mas eu vou perder meia hora do devocional. Não, peraí, vai perder, você tá ganhando, você tá investindo, então vale a pena, eu paro. Tá lá minha louça, tá lá minhas coisas, às vezes eu vou ter que depois fazer tudo correndo, mas isso aqui que é mais importante, eu vou ter que fazer, porque a louça vai ter sempre, a comida vai ter pra fazer sempre, mas as crianças vão crescer e eu vou perder aquela fase, depois eu vou ter o dia inteiro, se eu não quiser fazer nada, eu não falo, porque eu não vou ter mais criança comigo. Mas por enquanto eu tenho. Então agora é hora de trabalhar. Então, será que o aumento da violência nos nossos dias não tem a ver com a ausência do cuidado materno? Tem tudo a ver, sim. Essa é a base, né, gente? Você que trabalha em escola, né? Vê, assim, a carência das crianças. A carência das crianças. Como eles estão crescendo. E até eu falar, a profissão de professor é uma profissão muito maternal. Muito maternal. E é uma profissão que, às vezes, ela está suprindo na criança uma ausência que ela tem dentro de casa. Ela não tem a mãe, a atenção, mas ela tem a atenção da professora. Então, onde Deus nos colocou, né? Vamos ser luz. Porque ali também tem pessoas que precisam de nós, né? Bom, gente, então, papel da mãe. Gerar, alimentar, cuidar. Ser sensível às necessidades elementares, educar, formar, corrigir, que aí é um outro assunto, uma outra aba, que a gente vai ter que ter um outro dia para conversar sobre isso. Ter tempo em quantidade é importante, não só em qualidade. Qualidade é muito bom que tenha, para você formar bem os seus filhos. Mas a quantidade, ela me ajuda a conhecer o meu filho. Eu começo a conhecer ele porque eu tô vendo, ele tá agindo dessa forma, sabe? Então você tem uma visão mais ampla a respeito daquela pessoa, tá? Gente, e era isso que eu tinha para compartilhar com você.